Bom, hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 19, cujo título é Cultivando a Comunidade. Então, esse capítulo, ele vai continuar falando, né, sobre aquilo que nós falamos esses últimos dias, sobre viver em comunidade, né, viver em comunhão uns com os outros, e como fazer para cultivar isso. E ele inicia aqui: vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Atos, capítulo 2, versículo 42, né? Então, esse capítulo aqui vai continuar falando, né, sobre a importância de viver em comunidade, de como Deus, ele criou o ser humano, né? Ele nos criou para viver em relacionamento. Vai falar que a vida cristã não é uma vida solitária, né, como nós falamos ontem, nós fomos feitos para compartilhar a nossa vida uns com os outros. E isso, viver em comunidade, exige um comprometimento. E esse comprometimento nós conseguimos através do Espírito Santo. Ele que faz com que a gente crie uma verdadeira comunhão entre as pessoas, né? Entre as pessoas que estão ao nosso redor. E aí vai falar aqui que, infelizmente, muitas pessoas, elas cresceram em famílias com relacionamentos perniciosos. O que é pernicioso? É um relacionamento nocivo, né? Relacionamento que faz mal. Então, muitas pessoas cresceram numa família que era disfuncional, numa família que fazia mal, né? E essas pessoas, elas têm mais dificuldade de estabelecer uma comunhão com outras pessoas, de cultivar uma amizade. Às vezes, essas pessoas que cresceram assim, numa família, né, com dificuldade de se relacionar, né, às vezes sofreram traumas de infância, pelos pais, pelos irmãos. Então, essas pessoas apresentam um pouco mais de dificuldade de se relacionar, de estabelecer amizades, né? Então, elas precisam de aprender habilidades para conseguir se relacionar com outros e com outras pessoas e criar essa verdadeira comunhão, né? Elas devem ser ensinadas a lidar e a se relacionar com outras pessoas na família de Deus. E aí vai falar aqui que no Novo Testamento ele é repleto de instruções de como viver uma vida assim em comunhão. Aí ele fala aqui, ó, se você está cansado da comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, uma comunhão verdadeira em seu pequeno grupo, desde a escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. E eu acho que esses conselhos aqui não se limitam a uma vida na igreja, né? Mas uma vida na sociedade, com a nossa família, com as pessoas, às vezes no nosso trabalho, com as pessoas com que a gente vive, com que a gente interage, né? Então, para viver em comum, aí é que já vai apresentar quais são os principais conselhos, né, para estabelecer essa comunhão. Aí vai falar que formar uma comunidade exige sinceridade, vai falar da questão da sinceridade. O que é sinceridade? A gente já falou também um pouco sobre isso, né? Sinceridade é não usar máscara, né? Ser verdadeiro.
Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de uma forma carinhosa. Ó, isso que eu falei que vai de encontro certinho com o que a gente leu lá no devocional. Eu até grifei aqui no meu livro. Portanto, é essencial que toda a verdade seja carregada de amor. Então, aqui estou falando exatamente sobre isso, né? Que a gente deve se dedicar a falar a verdade de uma forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar o assunto. Nessa parte aqui, nesse tópico, está falando que às vezes você vê um irmão seu da igreja, ou pessoas da nossa família, né, um colega de trabalho fazendo algo que você vê que não é certo. E nós precisamos falar a verdade, a gente não pode ficar em silêncio, a gente não pode se esquivar de falar a verdade, mas isso precisa ser, nós precisamos escolher bem as palavras, né? Falar em amor, não falar para ferir, para machucar, para se sentir melhor, não, mas falar em amor. Porque se nós não falarmos, é como se nós estivéssemos consentindo com o erro da outra pessoa, né? Se você vê uma pessoa errando, aí você, por medo de machucar a pessoa, ou às vezes pensar assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Então, é como se você tivesse, como aquele ditado, né? Quem cala, consente, né? Então, aí aqui vai dizer assim, a Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem a sinceridade, né? Aí aqui está falando também que muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receios de conflito. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo, fica mais com aquela superficialidade, porque fica com medo de entrar em conflito, de perder a amizade, da pessoa não aceitar, né? De causar uma tensão, um desconforto, e é imediatamente encoberta. E aí acaba preservando aquela falsa sensação de paz, né? Então, vamos colocar pano quente, vamos fingir que a gente não está vendo. E aí todo mundo vive numa falsidade, né? Que nem está falando aqui, numa frustração dissimulada. Então, a melhor coisa é ter uma verdadeira comunhão, seja no nosso casamento, seja numa amizade, como está falando aqui, seja na igreja. Isso depende da nossa franqueza, nós precisamos ser sinceros, né? Às vezes, se a gente não gostou de alguma atitude da pessoa, a pessoa fez algo e a gente não gostou, e aí, para poder evitar conflito, a gente prefere, às vezes, ficar mal, sabe? Fica com aquela sensação de peso, de covardia, só para não causar o conflito. Mas aqui está falando que a gente precisa colocar para fora, a gente precisa falar a verdade, né? Mas como a gente aprendeu no Café com Deus Pai lá, sempre vigiando as palavras, né? Pensa primeiro antes do que vai falar, sabe? Articula bem as suas palavras, não fala nada nervoso, não fala nada no calor do momento, estressado. Por quê? Porque a palavra não volta, né? Depois que você fala, não tem como apagar mais aquilo que você disse. Já falou, já está dito. Então, que a gente possa ter pedir também sabedoria a Deus, né? Para saber usar nossas palavras, para usar nossas palavras para edificar, para ajudar, para aconselhar, né? Ter essa sabedoria, pedir isso para Deus. Aí tá falando aqui, ó, franqueza não é licença para dizer o que você quer, né? Ser franco não significa que você pode falar o que você quiser, aquilo que vem na sua cabeça. Não é isso, não tem a ver com isso. Falar o que você quer, onde quiser e sempre quiser, sempre que quiser. Isso não é franqueza, não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes, né? Quantas feridas nós carregamos até hoje por palavras que foram ditas para nós? Talvez na nossa infância,
no momento de nervoso, né? A gente, como criança, eu atendo vários casos, né, de clientes, assim, que hoje vivem uma vida, às vezes, disfuncional, travada em algumas áreas, e quando a gente vai puxar a raiz disso, está lá na infância, foi uma palavra que, às vezes, a mãe disse, que o pai falou, ai, você não presta para nada, você só dá despesa, né? Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, né? Falar com sabedoria. A Bíblia aconselha, ó, tá falando aqui, a Bíblia aconselha a falar uns com os outros na igreja como carinhosos membros da mesma família. Não repreenda asperamente um idoso, uma pessoa idosa. A gente não pode falar áspero com uma pessoa idosa, tem que respeitar, exortar como se fosse, desculpa, o seu pai. Aos jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs. Então, assim, a gente não pode ser arrogante, né? A gente tem que saber a forma certa de falar com cada pessoa. E aí está falando aqui que, lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Então, esse é um assunto bem delicado, né? E algo que a gente precisa estar atento e evitar. Outra coisa que precisa haver para formar uma comunidade é a humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade ergue pontes. O orgulho ergue muros. O que o muro faz? O que o muro faz, dona Lucélia? Qual que é a função de um muro? Separar? Isso, separar, né? Então, o muro faz o quê? Separa. O orgulho é como um muro que vai separar as pessoas. Mas a humildade, ela ergue pontes. O que uma ponte faz? Ela liga, né? Liga um lado ao outro. Então, tá falando aqui, ó, a humildade é o unguento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. E é uma coisa que meu pastor sempre fala, né? Não tem como uma pessoa ser cristã e não ser humilde, né? Ser orgulhosa, ser presunçosa, ser arrogante. Isso não faz parte de Deus, né? Isso não é algo que vem do Espírito Santo. Nós precisamos ser humildes. Aí é que diz, ó, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você pode, aí está falando aqui mais para baixo, que você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo as suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para admoestações e pondo os outros em evidência. Então, para ser humilde, a gente precisa ser paciente, né, com os outros, ter paciência com os erros dos outros, estar aberto, às vezes, quando uma pessoa vem te aconselhar, às vezes te ajudar, te dar uma orientação sobre algo que você está fazendo, que às vezes não é correto, não é certo. Então, estar aberto é um sinal de humildade. E colocar as pessoas em evidência, né? Reconhecer as qualidades das outras pessoas, isso também é um sinal de humildade. Uma outra coisa só antes de entrar no próximo ponto, eu grifei aqui, e eu já ia esquecer de falar. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Eu li isso umas 3, 4, 5 vezes, fiquei pensando, será que ele não está falando a mesma coisa? Ele não repetiu?
humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. O que ele quer dizer? É que humildade significa a gente pensar menos na gente, né? E pensar mais nas outras pessoas. Concentrar-se mais em como eu posso ajudar, sabe? Olhar para as necessidades, olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes precisa de um conselho, que às vezes está numa situação difícil financeira, que está passando por uma doença, uma enfermidade, que está meio que deprimido, porque às vezes a gente só olha para a gente, só na nossa correria, a gente só quer olhar para dentro de si, para como melhorar, como mudar, como avançar, e a gente esquece que às vezes tem pessoas que, por uma palavra, uma atitude, coisa simples, a gente pode ajudar pessoas que estão próximas da gente, né? Então, que quando a gente faz isso, quando a gente olha mais ao redor, a gente deixa de pensar um pouco em si, deixa de ser mais egoísta, né? Vamos dizer assim, e desenvolvemos a humildade. Uma outra coisa, um outro ponto, né, que vai falar sobre a comunidade, a comunhão, né, ela exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Então, aqui, cortesia, ele está falando sobre isso, né, sobre saber respeitar as diferenças, né? É outra coisa que nós sempre estamos falando aqui. Cada uma tem um jeito de ser, uns são mais agitadas, né? Estão sempre ali na correria, outras pessoas às vezes são mais calmas, mais tranquilas. E a gente precisa saber respeitar isso, a natureza de cada um, né? O ponto de vista de cada um, os temperamentos do outro. Isso é ser cortês, né? Dar, às vezes, dar a vez para o outro, pensar no outro, ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, né? Pensar, poxa, e se fosse eu, se tivesse acontecendo comigo, como será que eu estaria, né? Então, isso significa ser cortês. Aí está falando aqui que em toda igreja, em todo pequeno grupo, né, em toda igreja, em toda família, no ambiente profissional, sempre existe uma pessoa que é difícil de lidar, né? E não só uma pessoa, sempre, às vezes, mais do que uma pessoa. Essas pessoas, e aí ele está levando a gente aqui a refletir, né? Essas pessoas podem ter carências emocionais. Então, que antes de julgar, né? Poxa, que pessoa chata, né? Que mala, que a gente possa refletir um pouco, mas por que será que ela é assim? Por que fez ela ser assim, dessa forma, né? Porque às vezes tem pessoas que já sofreram tanto na vida, que já apanharam tanto, que já passaram por cada situação, que isso vai tornando as pessoas, sabe, secas, as pessoas já vão ficando calejadas, né? E por isso que elas reagem assim. Então, está falando, essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, pode ser uma pessoa insegura, que tem medo, às vezes, de ser magoada, né? A pessoa, às vezes, já foi traída, muitas vezes, por amizades, isso faz com que ela se torne insegura, às vezes ela não quer mais sofrer, ela tem medo, às vezes, de se entregar para uma amizade, com medo de sofrer, de mais uma vez ser traída, ser apunhalada. E aí fala aqui que nós devemos chamá-las de pessoas NTE, né? Ele coloca uma sigla aqui, que quer dizer o quê? Necessária tolerância extra. Então, com essas pessoas, a gente precisa ter uma tolerância extra, ser mais tolerante do que o normal, né? E aí fala aqui que Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para o benefício delas, quanto para o nosso. Elas são uma oportunidade para a gente crescer e um teste para a comunhão.
será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Né? Então, é um teste. Se Deus permitiu essa pessoa fazer parte da sua vida, significa que é uma oportunidade para a gente crescer, e é um teste, né, para ver como que a gente vai se relacionar com ela. Será que a gente vai conseguir desenvolver a comunhão? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, bonito ou talentoso, né? Aí ele dá o exemplo aqui, baseia-se no fato de que nós pertencemos uns aos outros, né? Não importa se o nosso irmão, nosso parente, nosso filho, nosso primo é esperto ou não, se ele é bonito, ou se ele é talentoso ou não. Se alguém mexer com alguém da nossa família, né, a gente vira um leão, a gente vai defender, não importa. A gente não quer que ninguém mexa com um membro da nossa família, porque é como se estivesse mexendo com a gente, como se estivesse nos ofendendo, né? A gente não permite. Da mesma forma, ele está falando aqui que a gente... Da mesma forma, a Bíblia diz, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Então, da mesma forma, a gente não deve, né, permitir com que ofenda um amigo nosso, um irmão nosso, né, que nós venhamos tratar eles com respeito, como com afeto de uma família mesmo, né? E aí também, o próximo ponto é, formar uma comunidade exige sigilo. E aqui vai falar sobre sigilo no sentido de um ambiente seguro, né? Em que há acolhimento, em que há carinho, né? Um ambiente confiável, né? Porque que nós possamos ser confiáveis, né? Se alguém te procurar para, às vezes, desabafar algo para falar sobre as suas necessidades, às vezes, um erro que ela cometeu, que a gente possa ser sigiloso, sabe? Que você possa ser confiável, que você não saia espalhando para as outras pessoas, sabe? Quantas vezes as pessoas falam assim, ai, posso te contar um segredo? Se a pessoa chega em você e pede para te contar o segredo, é porque ela confia em você, né? Que ela sente que você é uma pessoa confiável, e de repente a gente chega e fala para outra pessoa, como vai lá rapidinho, depois que ouviu, né, o segredo, chega lá, olha, vou te contar, mas você não conta para ninguém, tá bom? Olha, fulano me contou um segredo, mas não vou te contar só para você, que ela confiou em mim. Você não conta para ninguém. Aí você vai e conta. Aí essa pessoa pega e chega em outra e fala a mesma coisa. Olha, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém. E assim vai se espalhando, né? E aí já vira fofoca. E aí, como tá falando aqui, ó, Deus detesta a fofoca. E aqui também entra exatamente no ponto do livro, né? Café com Deus Pai, falou sobre isso também, sobre a fofoca. E aí aqui fala que Deus detesta a fofoca, principalmente quando ela é maldosamente disfarçada como um pedido de oração a favor de alguém, né? Tem pessoas que são tão cara de pau que às vezes, né, falam assim, eu quero pedir uma oração para... Às vezes veio uma irmãzinha, vou dar um exemplo, ela veio aqui e me contou, Thalita, eu tô quase me separando do meu esposo, né? Você pode me ajudar? Me dar um conselho? Ora por mim, porque a gente está em crise. Aí, de repente, eu vou lá na igreja e falo assim, não, mas eu quero pedir oração pela irmã fulana, porque ela está passando crise no casamento dela, ela está quase se separando do marido. Então, isso é uma forma, a gente está disfarçando, né, como pedido de oração, mas, na verdade, é o quê? É uma fofoca, né? E a Bíblia diz que Deus odeia isso, Deus detesta a fofoca, porque a fofoca sempre causa mágoa, uma discórdia, né? Ela destrói amizades. Então, que nós possamos ser pessoas confiáveis. Se alguém te confiou alguma coisa, guarde isso, né? Seja confiável, seja sigiloso, né? Acolha essa pessoa com carinho, não julgue. Um outro ponto
de uma comunidade, a comunidade exige constância. Você deve manter contato constante e regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. Então, aí aqui mais embaixo vai dizer aqui, devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Todos os dias, às 18 horas, nós estamos desenvolvendo um hábito. Naquele intervalo que a gente deu lá, em janeiro, né? Muitas pessoas me falaram, eu tô com saudade, tô sentindo falta. Por quê? Porque a gente vai criando um hábito, né? Todo dia ali, se reunindo no mesmo horário, né? A gente já vai começando, mesmo aqui que uma não conhece pessoalmente a outra, a gente vai conhecendo ali, vendo as carinhas. Às vezes, quando uma não aparece, a gente já sente falta, né? Não é verdade? Então, o hábito, ele é uma coisa que a gente faz com a frequência. Conforme você vai fazendo, frequentemente, vai repetindo, cria um hábito, né? Um hábito é uma coisa que o seu cérebro faz sem que ele tenha esforço, sem que exija esforço, sem que gaste energia, né? Só que para construir um hábito, precisa do quê? Você precisa de ter uma constância. Mesma coisa a academia. Vou dar o exemplo da academia. Todo mundo sabe que precisa, né, fazer atividade física, que é saudável, mas no início é bem difícil, você começa, né, aí você começa a sentir dor, às vezes dá um desânimo de ir, e até virar um hábito, para se tornar um hábito, você precisa o quê? De constância, de permanecer, de resistir, né, e aí, depois, com o tempo, vira um hábito. Aí, quando você, de repente, já não vai, você já sente falta. Então, da mesma forma, a gente precisa, para viver em comunidade, né, para criar essa comunhão, nós precisamos dessa constância, de estar junto, de estar se reunindo, de estar sempre entrando em contato, perguntando, oi, tá tudo bem? E aí? Faz tempo que eu não te vejo, né? Então, sempre estar junto. É por isso que, aí está dizendo aqui, é por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos. E o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma única pessoa falar. Então, aqui também é um ponto, né, que chama atenção. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Tipo assim, vou me reunir só quando me der vontade, né? De acordo com se é conveniente para mim, eu vou querer estar junto com as pessoas. Se não for, eu não quero. Isso não é um sinônimo de comunhão, né? A convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Ouviram, mulheres? Mesmo que vocês não tiverem vontade de estar aqui às 18 horas, que vocês possam estar, manter a constância, né? Por quê? Porque é importante a gente estar aqui, porque é importante ouvir, né? Aprender. Isso nos edifica, isso faz com que nós tenhamos comunhão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Aí, finalizando aqui já, né? Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, o qual inclua as 9 características da comunhão bíblica. E quais são essas características? Partilharemos nossos sentimentos verdadeiros, né? Isso é autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, isso é o quê? Reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, isso é compaixão. Perdoaremos uns aos outros, isso é misericórdia. Falaremos a verdade com amor, isso é sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, isso significa o quê? Humildade.
Respeitaremos nossas diferenças, isso é cortesia. Não fofocaremos, isso é o quê? Sigilo. Faremos do grupo uma prioridade, isso significa o quê? Constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo porque a comunhão é tão rara, né? Quando você olha para todas essas características, autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo, constância, aí a gente consegue compreender, né? Por que a comunhão é tão rara? Porque não são coisas simples, não é simples de conseguir colocar em prática, né? Mas isso requer esforço, e com o tempo vira um hábito. Ela significa desistir do nosso individualismo, das nossas independências, para se tornar interdependentes. E aí vai dizer que os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos prepara para o céu. Aí lá no quadro, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão, para nós refletirmos, né? Comunidade exige comprometimento. Então, você precisa de comprometimento, de se comprometer, de estar comprometida. Um versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Significa que temos de dar a nossa vida pelos outros crentes. 1 João, capítulo 3, versículo 16. E uma pergunta para nós meditarmos: como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo e em minha igreja? Né, que, finalizando aqui, então, que a gente possa cultivar, né, essas características nos nossos relacionamentos, né, seja na igreja, seja em família, seja no trabalho, que nós possamos ser pessoas, assim, autênticas, né, pessoas misericordiosas, pessoas sinceras, pessoas que demonstrem compaixão, empatia, pessoas que sejam confiáveis, né? Pessoas que sejam disponíveis também e que tenha constância, né? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma coisa, algum ponto que chamou a atenção? Vocês estão muito caladinhas hoje. Então, tá bom. Vamos despedir, então, de vocês. Que a gente possa colocar em prática, né? Tudo que nós estamos aprendendo aqui. Vamos finalizando, então. Vou deixar o grupo aberto lá para vocês colocarem alguma contribuição, algo que vocês aprenderam, algo que chamou a atenção de vocês, tá bom? E amanhã a gente se encontra aqui de novo, no mesmo horário, nesse mesmo canal, que agora deu certo. Tive que mandar arrumar no computador para conseguir estar aqui pelo Meet, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Que bom. Então, fiquem com Deus. Uma excelente noite para vocês, né? Um encerramento de dia. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.